E se eu te dissesse que aquilo que você chama de cansaço, desânimo ou perda de vigor não tem nada a ver apenas com idade, hormônios ou corpo físico? E se eu te contasse que, por trás da sua exaustão silenciosa, existe algo muito mais profundo? Um pedaço da sua alma pedindo socorro? Muitos homens, ao ultrapassarem a marca dos 60, começam a se sentir irrelevantes. Não falam disso, não comentam com os amigos, mas sentem. Silenciosamente, deixam de se olhar no espelho como antes, param de se tocar com carinho, desistem do próprio corpo como quem abandona um navio à deriva. E tudo isso sem perceber que não é o corpo que está desistindo, é o espírito que está pedindo direção. Carl Jung dizia que a segunda metade da vida não é sobre acumular, mas sobre encontrar sentido. E talvez aí esteja o segredo que tantos homens ignoram. Ao invés de escutar o chamado interior, continuam tentando repetir os velhos rituais da juventude. Forçam o corpo, mascaram o desejo com estímulos, silenciam o vazio com distrações. Mas dentro deles, algo pulsa em outra frequência. O desejo de uma conexão real. Eu conheci um homem chamado Otávio. Ele tinha 65 anos, olhos atentos, fala pausada e uma tristeza quieta no fundo da voz. Ele me contou que depois que se aposentou, sentia que sua presença na vida das pessoas havia diminuído. Não era só no trabalho, era em casa, com a esposa, com os filhos, até com ele mesmo. Disse que às vezes se perguntava se fazia alguma diferença estar ali. O que mais me tocou foi quando ele disse: "Sinto que ninguém mais me vê." E é exatamente aí que começa a desconexão, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Otávio não estava doente, mas sentia como se algo dentro dele estivesse murchando. E isso, meu amigo, não se resolve com comprimidos, massagens ou academia. Isso exige outro tipo de coragem, olhar para dentro. A psicologia profunda nos ensina que o envelhecimento é um portal, um ponto de transição, um momento em que somos chamados a abandonar as máscaras do ego, o provedor, o forte, o sempre disposto, e finalmente abraçar a inteireza do que somos. Isso inclui a fragilidade, a sensibilidade e, sim, o medo. Mas também abre espaço para um novo tipo de potência, a que vem da sabedoria. Quando Otávio começou a se reconectar com seus próprios sentimentos, descobriu algo curioso. A intimidade, que antes ele via como um ato físico, passou a ganhar outra dimensão. Começou a perceber o prazer em pequenas conversas, na troca de olhares demorados, no silêncio compartilhado com sua esposa. Não era sobre performance, era sobre presença. E ali, nesse novo território, ele começou a renascer. Muitos homens carregam uma crença tóxica de que precisam dar conta de tudo até o fim, mas isso é uma ilusão que só gera frustração. O que realmente cura, segundo Jung, é o reencontro com o arquétipo do velho sábio, aquele que já não precisa provar nada, porque sabe quem é. Esse homem não compete, não compara, não corre atrás de validação. Ele se senta consigo mesmo e descobre que estar vivo já é por si só um milagre. Mas esse reencontro exige silêncio, exige pausa e exige coragem para se perguntar: o que eu realmente estou sentindo? Porque a verdade é que, depois de tantos anos engolindo o choro, apertando o cinto e seguindo em frente, muitos homens sequer sabem mais como se conectar com a própria emoção. A alma ficou sufocada, e isso afeta tudo: o desejo, a libido, a saúde, o humor, até o sono. É por isso que esse roteiro não é só sobre sexualidade, é sobre vitalidade, sobre energia psíquica, sobre recuperar a chama que pulsa lá dentro e que ainda quer se expressar, porque ela ainda está aí. E o primeiro passo para reacender essa força é aceitar que envelhecer não é o fim, é o início de um novo ciclo, mais verdadeiro, mais profundo, mais inteiro. No próximo bloco, vamos explorar como essa energia interior pode ser cultivada de forma prática e poderosa, inclusive nos momentos de intimidade.
e vou te mostrar por que tantos homens maduros estão redescobrindo o prazer, não com pressa, mas com presença. E antes de continuar, quero te fazer um convite. Quando falamos em prazer, a mente de muitos homens ainda corre direto para o desempenho. A ideia enraizada desde cedo é que o valor de um homem se mede por sua performance, no trabalho, na cama, na vida. Mas o que poucos percebem é que, ao prender-se a esse modelo, acabam transformando a intimidade em uma tarefa, uma prova, um teste constante de virilidade. E com o tempo, isso desgasta não só o corpo, mas também a alma. Carl Jung falava sobre a necessidade de integrar as polaridades da nossa psique. E talvez uma das mais difíceis de integrar seja justamente essa, o masculino que age e o masculino que sente. Quando esses dois lados estão em harmonia, a energia vital circula com leveza. Mas quando um lado domina e o outro é reprimido, começamos a adoecer emocionalmente. É por isso que tantos homens maduros sentem-se vazios, mesmo com saúde, dinheiro ou uma parceira ao lado. Falta algo que não se resolve com estímulo externo, falta reconexão interna. Eu me lembro de um senhor chamado Vicente, 72 anos, aposentado, um homem que passou a vida toda no comando. Ele me disse algo que ficou ecoando em mim por semanas. A vida toda eu fui treinado para agir, não para sentir. E agora que eu tenho tempo, eu não sei o que fazer com o silêncio. Vicente começou a sentir dificuldades na intimidade com sua esposa, mas não eram problemas físicos. Era a falta de presença, de entrega, de escuta. Ele estava lá, mas não estava. E foi então que ele começou a mudar. Primeiro silenciou o telefone. Depois, tirou 1 hora por dia só para ele, sem distrações. Nesses momentos, começou a escrever o que sentia, a lembrar dos toques que o emocionavam, das conversas que o faziam sorrir. E sem perceber, sua sensibilidade voltou a florescer. A conexão com sua esposa se transformou. Os toques ganharam intenção. Os olhares ficaram mais demorados. E a intimidade. Essa voltou a ser prazerosa, mas agora com outro tipo de potência. A da consciência. Porque o verdadeiro prazer, o que cura, o que transforma, não vem da pressa. Vem da presença. Ele acontece quando o corpo não está apenas reagindo, mas sentindo, quando o toque é um gesto de escuta, quando a respiração dos dois se alinha e o tempo desacelera. E isso, meu amigo, não exige juventude, exige entrega. E aqui está algo que poucos têm coragem de dizer. Muitos dos problemas íntimos que os homens enfrentam depois dos 60 não vêm da idade em si, mas do estresse acumulado, da culpa não resolvida, da pressa que nunca foi abandonada. É o emocional que sabota o físico. É o inconsciente, ferido e negligenciado que desconecta o homem de sua potência. Na psicologia analítica, Jung nos convida a olhar para as sombras, aquelas partes de nós que escondemos, ignoramos ou tememos. E quando se trata de sexualidade, essa sombra pode ser profunda. Muitos homens carregam vergonha, traumas antigos, repressões familiares que nunca foram vistas à luz do dia. E essas feridas, se não forem acolhidas, silenciosamente sabotam qualquer tentativa de conexão real. A boa notícia é que todo esse processo pode ser transformado, com escuta, com paciência, com coragem. Um homem que aprende a se ouvir, que aprende a tocar a si mesmo com respeito, que aprende a conversar com sua parceira sobre seus medos e desejos, está reconstruindo sua potência a partir de um novo alicerce, o da consciência. E não importa se o corpo já não responde como antes, porque o novo prazer que surge nessa fase da vida não está no ápice, está no caminho. Não está no clímax, está no olhar compartilhado, no gesto intencional, na conexão emocional que envolve os dois, como um abraço silencioso. Esse é o prazer que cura. Esse é o prazer que dá sentido. Esse é o prazer que nenhum vídeo na internet, nenhuma pílula milagrosa e nenhum manual de técnicas avançadas vai te entregar. Porque ele nasce do encontro com o seu próprio coração.
Se você chegou até aqui, é porque está buscando algo mais profundo, algo verdadeiro. E é por isso que eu quero te fazer um convite, não como quem vende uma fórmula, mas como quem estende a mão para caminhar junto. Se esse conteúdo te tocou, te fez pensar, te fez lembrar de algo que estava adormecido aí dentro, considere se inscrever no canal. Aqui, a gente fala de alma, de corpo, de sentimentos, de verdades que não aparecem nas capas de revista. E mais do que isso, a gente constrói juntos um espaço de escuta, de partilha, de crescimento mútuo. E se você quiser, compartilhe nos comentários o que mais te tocou nesse vídeo. Qual parte fez você parar para refletir? Qual história te lembrou da sua? Eu leio cada palavra com atenção. E quem sabe, sua partilha não desperta outro homem que esteja precisando ouvir exatamente o que você tem a dizer? Nosso espaço aqui não é sobre perfeição, é sobre presença, é sobre reconstruir, com maturidade, aquilo que nunca deveria ter sido perdido. O direito de sentir, de tocar e de viver com intensidade até o último dia. No próximo e último bloco, vamos falar sobre os principais sabotadores da saúde íntima e emocional masculina na terceira idade, e como superá-los com inteligência, sem culpa e com a sabedoria que você já tem dentro de si. E claro, com a força invisível da comunidade que estamos formando aqui. Por mais que um homem deseje reencontrar sua vitalidade, há forças sutis e muitas vezes silenciosas que trabalham contra ele. São hábitos de pensamento, vícios emocionais, crenças herdadas e, principalmente, o esquecimento de que a alma também adoece quando deixada de lado. Não é raro ver homens maduros caírem num ciclo de autossabotagem, onde o medo de não dar conta se disfarça de desinteresse e a vergonha de pedir ajuda se mascara de independência. Jung falava que aquilo que resistimos persiste, e esse é talvez o maior inimigo do homem que deseja renascer. Na segunda metade da vida, a resistência. Resistência em aceitar que mudou. Resistência em olhar com honestidade para seus desejos. Resistência em admitir que sente falta de afeto, de colo, de ternura. Essa armadura que muitos vestem, feita de piadas, distanciamento e distração, pode até parecer proteção, mas, na verdade, é o que mais os afasta daquilo que tanto buscam. É curioso como alguns sabotadores vêm disfarçados de normalidade. A pressa, a rotina automática, as horas diante de uma tela, o excesso de barulho ao redor, o consumo de conteúdos que anestesiam em vez de despertar. Tudo isso vai silenciando a alma aos poucos. E quando se percebe, já não há mais desejo, nem vontade, nem brilho no olhar. Apenas um corpo que respira e uma alma que dorme. Mas a boa notícia, e talvez a mais importante de todas, é que esse ciclo pode ser quebrado. Não com fórmulas mágicas, mas com consciência. A partir do momento em que um homem escolhe se olhar com verdade, sem julgamento, algo se move dentro dele. A energia começa a circular de novo. Pequenos gestos ganham outro peso. O toque vira presença. A conversa vira ponte. E a intimidade... a intimidade vira cura. Um exemplo disso é o Sr. Álvaro, 68 anos, viúvo, 2 filhos adultos e um silêncio que ecoava fundo. Ele me contou que, depois da morte da esposa, simplesmente desligou a parte afetiva da vida. Viveu como se isso fosse um capítulo encerrado, até o dia em que encontrou um caderno antigo com cartas que ela havia escrito para ele, nunca entregues. Cartas que falavam do quanto ela sentia falta do olhar dele, do abraço dele, do riso leve de quando eram jovens. Essas palavras atravessaram Álvaro como um raio. Ele me disse: percebi que, mesmo vivo, eu tinha parado de viver. E foi então que ele decidiu tentar de novo. Não para encontrar outra esposa, mas para reencontrar a si mesmo. Passou a cuidar do corpo com mais respeito, a conversar com pessoas que valorizavam sentimentos e, mais importante, começou a escrever. Cartas para ele mesmo, como se estivesse finalmente ouvindo
o que a alma dele tentava dizer há anos. Essa é a jornada do homem maduro que deseja renascer. Não se trata de voltar a ser jovem. Trata-se de se tornar inteiro, de unir o corpo com o coração, de abandonar a ideia de performance e abraçar o valor da presença, de parar de medir sua força pelo que conquista fora e começar a reconhecer sua potência por aquilo que sente por dentro. Jung acreditava que a verdadeira individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, acontece quando você integra luz e sombra, razão e emoção, instinto e sabedoria. E é justamente nessa fase da vida que essa integração se torna possível. Porque o barulho da juventude já passou. Porque agora há tempo. Porque agora, se quiser, você pode olhar para dentro. E se você chegou até aqui, lendo ou ouvindo essas palavras com o coração aberto, eu quero te agradecer. De verdade. Porque nem todos têm a coragem de enfrentar a si mesmos. Nem todos conseguem admitir que algo dentro deles está pedindo por mais verdade, mais presença, mais vida. Então aqui vai o meu convite final. Se esse vídeo te tocou, te trouxe alguma clareza ou despertou um desejo antigo aí dentro, considere fazer parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal, não por obrigação, mas porque aqui você será acolhido. Aqui você pode encontrar reflexões que não aparecem nos noticiários, que não são ensinadas nos consultórios, mas que brotam da alma de quem viveu, sofreu, amou e ainda quer sentir. E mais do que isso, deixe nos comentários a sua história, aquilo que te marcou, aquilo que você nunca teve coragem de dizer, mas que agora sente que pode compartilhar. Porque quando um homem se abre, outros também se abrem. E é assim que a gente cura, juntos, na escuta, na empatia, na troca. Você não está sozinho, e nunca esteve. Seu corpo ainda tem muito a oferecer. Sua alma ainda tem muito a dizer. E sua presença, mesmo que silenciosa, tem um valor imenso para quem ainda vai te ouvir. Se permita, se escute, se reencontre. Não porque precisa provar algo para alguém, mas porque você merece viver com verdade até o último suspiro. E mais do que isso, merece amar com profundidade, mesmo depois dos 60. Principalmente depois dos 60. Que essa jornada de retorno a si mesmo te encontre inteiro e que o próximo capítulo da sua vida seja escrito com coragem, com ternura e com uma nova consciência. A de que quando você se reconecta com o que sente, tudo volta a florescer, inclusive você.